E aí galera, Lucas Dias na área para responder mais um Dias de Nerd Responde. Então vamos logo para a primeira pergunta. Será que ainda teremos o Sukuna usando a lança? Se sim, como ela pode aparecer? E sinceramente, eu não acredito que essa segunda arma do Sukuna venha a aparecer não. A gente já viu uma que foi dada pela Ioroso, então a gente viu todo o trabalho que era construir essa arma e dar uma arma do passado do Sukuna para o Sukuna. Por isso eu acredito que já deu para perceber que as armas que o Sukuna tinha eram muito boas, com essa que a Ioroso fez, e por isso eu acredito que o objetivo dela já foi cumprido. Eu não acho que ela venha aparecer não. A gente já sabe que é poderosa, a outra fica só na imaginação, ao menos essa é a minha opinião. Já o Samurai pergunta, e se feiticeiros da África, como Miguel, chegar para lutar contra o Sukuna, tipo um reforço, seria uma boa? E essa daqui é uma pergunta que complementa o que eu trouxe no vídeo, por exemplo, do Uzami. Naquele vídeo eu deixei bem claro que existem vários outros xamãs, além desses que estão lutando contra o Sukuna, porém, apesar do Sukuna ser uma ameaça realmente muito grande, ele é uma coisa local, um feiticeiro ali daquela região. Então eu acredito que vários outros xamãs que estão espalhados pelo mundo não vão se interessar em lutar nessa batalha. É a mesma coisa de uma guerra estar lá acontecendo na Europa ou na África ou em qualquer outro lugar e a gente aqui no Brasilzão ter que ir para lá lutar essa guerra. Não é toda hora que isso acontece, entendeu? A mesma coisa lá no Japão, tá acontecendo uma guerra com aquele grupinho, um outro xamã que está lá na África, que é o caso do Miguel, ele não tem a necessidade de ir até o Japão para intervir de alguma forma. Talvez se ele souber o que o Sukuna pretende fazer depois com o Tengen, e isso pode dar ruim até mesmo para o Miguel, talvez aí ele fosse lutar contra o Sukuna, mas isso daí são poucas pessoas que sabem. Então eu acredito que mesmo tendo outros xamãs espalhados pelo próprio Japão e pelo mundo, eu acredito que a maioria vai ficar na dele, a maioria não vai intervir não. E já que você citou o Miguel, um outro que eu queria muito ver é o Lauri, que a gente já sabe que ele é forte, mas a gente não viu ele fazer nada até agora. Então eu gostaria que ele também tivesse alguma interferência nessa luta, mas pelo visto eu acredito que vai ser somente esse grupinho mesmo contra o Sukuna que vai lutar, e é agora ou nunca. Se o Sukuna ganhar, eu acredito que ele vai ter um tempo ali para descansar, fazer o que ele quiser. Então acho que esses outros xamãs não venham a intervir não, mas seria uma boa, já que você perguntou. Seria legal ver esses outros que a gente ainda não viu lutando. E essa pergunta complementa também a desse cara aqui com um nome estranho, que pergunta se a gente vai ver novos feiticeiros lutando contra o Sukuna. No caso dele, ele gostaria de ver o Kirara em ação novamente. No caso do Kirara em específico, eu acho a habilidade dela muito legal, muito interessante, porém, contra o Sukuna eu não acho que seria muito útil não, porque ela marca aquilo que ela vê. Já que o corte do Sukuna é algo meio que invisível, eu não acredito que ela conseguiria durar muito tempo contra o Sukuna. Ela pode até mesmo impedir com que o Sukuna chegue perto dela, mas impedir com que o golpe do Sukuna chegue até ela não é uma coisa muito fácil. A habilidade do Kirara é um pouco mais defensiva do que ofensiva. Por isso que eu acredito que ela ficou ali de step, ajudando somente no suporte e não veio pro ataque em si. E quanto aos outros feiticeiros, é o que eu disse. Acho que a maioria vai ficar na sua, só se eles percebessem que pode dar ruim para eles, que eles poderiam intervir. Mas como isso é uma informação meio que confidencial, poucos sabem o plano verdadeiro do Kenjaku e do Sukuna, acredito que a maioria vai ficar na sua, só assistindo a desgraça lá que tá acontecendo no Japão. Mas é óbvio, o que eu disse aqui é somente opinião, nada impede do Miguel, Lauri e aquele antigo grupo do Suguru Geto aparecer no final da luta e tentar fazer alguma coisa. Nada impede que isso aconteça. Vai depender do resumo aqui da vontade do GG Akutami de fazer com que alguém diferente interfira nessa batalha. Já a pergunta do Bruno é, o que mudaria se o Toji ainda estivesse vivo até os capítulos mais atuais? E assim, depende do nível de interferência que você queria fazer na história. Por exemplo, se o Toji saísse vencedor da sua batalha contra o Satoru Gojo e o Gojo morresse de fato ali na sua luta contra o Toji, então a situação da galerinha estaria muito pior do que hoje. Provavelmente o Sukuna não teria nem dificuldade de passar o rodo em toda essa gente, porque ele não teria o Satoru Gojo para lutar primeiro. Então ele poderia, por exemplo, estar utilizando sua expansão de domínio
domínio. Não teria quem fosse uma ameaça ou fizesse uma luta interessante contra o Sukuna 100%. Então, se a gente for considerar aqui essa mudança desde o início, a situação ia estar muito pior. Agora, se a gente fosse considerar o Gojo vivo também e só colocar o Toji agora, nesse momento da história, eu acho que não teria tanta diferença assim não. Mesmo se o Toji ajudasse a Maki, por exemplo, contra o Sukuna, eu acredito que o Sukuna teria a capacidade de solar os dois. Seria logicamente mais difícil porque os dois são muito fortes e os dois conseguem ver os cortes do Sukuna, só que de novo, o Sukuna nem mesmo chegou a utilizar o Fuga, então ele tem muito o que mostrar ainda. E também ele demonstrou que é mais rápido do que a Maki quando começa a levar a sério a parada. Então eu acredito que ele conseguiria, por exemplo, separar os dois momentaneamente, dar cabo de um e ir pro Toji, por exemplo, dar cabo do Toji, e aí o Sukuna seria vencedor da mesma forma. Mas é claro, seria uma dificuldade muito maior lutar contra dois com restrição celestial do que somente a Maki. Daria muito mais trabalho pro Sukuna, mas ainda acredito que o Sukuna sairia vencedor sim. Agora a pergunta do Akin. Quem venceria em um combate, Ryu Ishigori ou Jogo? E cara, essa daqui é uma pergunta muito difícil. São dois oponentes muito bons, dois oponentes muito fortes e assim, eu tendo a levar um pouco pro lado do Jogo porque a gente até mesmo viu sua expansão de domínio. A do Ryu Ishigori a gente ainda nem viu a expansão de domínio dele. Além disso, o Ryu é um ótimo combatente, ele conseguiu aguentar ali como Yuta, mas a sua habilidade inata, na minha opinião, é inferior ao do Jogo. A do Jogo, na minha opinião, é melhor. Acredito que o Ryu daria trabalho sim, o Ryu é um personagem muito forte, mas a aposta minha aqui, se fosse um bolão, eu apostaria no Jogo. Acho ele um baita de um personagem, forte pra caramba, com habilidade nata incrível e um dos mais rápidos da obra. Agora a pergunta safadinha do vídeo. Quantas sentadas da Maki o Sukuna aguentaria? Sempre tem que ter um engraçadinho, né? Todo vídeo vem me mandar algum tipo de pergunta dessa, mas como vocês curtiram, sou obrigado a responder esse tipo de pergunta aqui nesse vídeo. E na minha opinião, o Sukuna aguentaria quantas a Maki conseguiria dar, porque o Sukuna é muito mais forte do que a Maki, então tá respondida aqui a sua pergunta. Eu acredito que o Sukuna é muito superior e aí vai a sua interpretação. Agora a pergunta do Lucas. Ele tem 3 na realidade. Qual final você acha que seria ideal para Jujutsu Kaisen? Vou responder uma de cada vez aqui. A primeira, eu já fiz até mesmo um vídeo teoria e para mim aquela seria a resposta para essa pergunta. Eu acho que o Sukuna sairia vencedor dessa batalha, depois o Itadori consumiria objetos amaldiçoados aí, que é a habilidade do Itadori, consumir objetos amaldiçoados, ficaria mais forte ainda e conseguiria depois derrotar o Sukuna. Para mim esse seria o final ideal, sem o Sukuna vencedor, mas vencendo essa batalha, com o Itadori superando todo mundo, sendo o mais forte da obra. Esse seria o final ideal de Jujutsu Kaisen, na minha opinião. Segunda pergunta, a gente sabe que a lança do céu invertida anula as técnicas inatas. Vimos isso na luta do Toji e do Gojo, mas, por exemplo, se ela fosse usada contra a Yuki, por exemplo, a técnica dela iria ser anulada por uma certa quantidade de tempo. O que você acha? Assim, na minha opinião, depende. Depende aonde a lança do céu invertida iria acertar. Por exemplo, se for anular um golpe da Yuki de massa aumentada, para mim anularia 100%. Se ela atacasse, por exemplo, o Toji com essa arma e acertasse na arma, anularia ali o efeito dessa habilidade, seria um soco normal. A mesma coisa aconteceria se acertasse o Shikigami, seria ali uma lapada do Shikigami normal, sem massa aumentada. Agora, quanto ao buraco negro, aí depende. Se a arma, por exemplo, acertar em algum ponto específico que fizesse com que toda a sua habilidade inata fosse cancelada, por exemplo, na cabeça, ali não teria mais buraco negro. Isso anularia a técnica completamente. Porém, se fosse jogado lá no buraco negro, aí não.
aí eu acho que não anularia o buraco negro em si, porque a lança invertida do céu, ela anula somente aonde acerta. E se acertar, por exemplo, uma parte da técnica, ela vai anular somente aquela parte. E o buraco negro é uma parada muito grande, é uma parada completa. Então, se for simplesmente jogada a arma lá para cima do buraco negro já criado, acho que não daria resultado. Somente se acertasse no meio da testa da Yuki, por exemplo, aí anularia completamente sua técnica inata, não funcionaria mais nada. Então depende aí de onde você acertar, qual a finalidade, qual técnica anular. Agora, a terceira pergunta: qual personagem você acha que tem mais potencial de evolução dentro da obra? Linkando com a primeira pergunta aqui, eu acho que eu já respondi. Para mim, o com maior potencial de evolução é o próprio Itadori. Itadori não tem uma habilidade inata, mas ele tem um potencial de conseguir quantas ele quiser, que é consumindo objetos amaldiçoados. Se ele começar a consumir aí vários objetos amaldiçoados, ele vai aumentando cada vez mais a quantidade de energia amaldiçoada e vai ganhando habilidades. Então, na minha opinião, o Itadori é aquele com o maior potencial disparado. Ele pode se tornar de longe o mais forte de toda a obra. Para mim, o Itadori é esse personagem. Agora a pergunta do Leonardo: por que os fãs do Gojo são malucos em sua maior parte? Porque queimaram a língua e falaram demais? Eu vou ser sincero aqui, muita gente acha que eu sou fã do Sukuna, mas na realidade eu gosto muito mais do Gojo do que do Sukuna. E eu acredito que qualquer fã aqui, qualquer fã que é vidrado no seu personagem vai ser doidão, cara. Os fãs do Sukuna são doidões, os fãs do Gojo são doidões, então todo mundo que é extremo assim, que só enxerga o seu personagem como aquele favorito, como aquele que não deveria perder nunca, esses caras que são os doidões. Não é só o do Gojo e não é só o do Sukuna. Então pra mim, você tem que enxergar a obra como um todo. O meu personagem era o Gojo, mas eu dizia também que ele provavelmente ia perder e acabou perdendo de fato, mesmo ele sendo o meu personagem favorito. Então tá aí, cara. É o fanatismo. O fanatismo deixa a pessoa doida. Veja a obra como um todo, que é muito melhor do que você focar em um personagem só. Pergunta do Samuel: pra você quem é mais forte, Hajime, Kenjaku ou Yuta? O Kenjaku em si é um pouco difícil de dizer porque ele pode ocupar vários corpos, mas eu vou considerar ele ocupando o corpo do Suguru Geto, que é um corpo de um xamã de classe especial. Na minha opinião, provavelmente é o Kenjaku, porque ele é um personagem que não tem somente os poderes do Suguru Geto, mas tem um intelecto muito superior a esses outros dois. Então, mesmo talvez ele tendo um pouco menos de habilidade do que o Yuta, que possui uma baita de uma maldição que é a Rika, eu acho que ele consegue fazer estratégias e consegue ali sair melhor na batalha graças ao seu intelecto do que o próprio Yuta. Então, se fosse para apostar em algum desses três, eu apostaria no Kenjaku, mas em poder bruto mesmo, talvez eu apostasse no Yuta, porque o que ele demonstrou na sua expansão de domínio foi algo realmente muito incrível. A expansão de domínio do Yuta é muito boa. Agora a última pergunta do vídeo: se o Yuta e o Itadori fossem para matar o Sukuna, eles teriam vencido? Olha, essa daqui é uma pergunta um pouco difícil de ser respondida porque o próprio Sukuna reage às intenções dos seus adversários. Se os dois demonstrassem ser obstáculos maiores do que demonstraram, provavelmente o Sukuna reagiria de forma mais abrupta, mais forte do que o que ele reagiu a esses dois. E de fato, pareceu que eles tiveram a oportunidade de matar de vez o Sukuna. Eles tiveram ali a oportunidade de tentar cortar a cabeça do Sukuna, por exemplo, e preferiram cortar um braço. Isso 2 vezes durante a batalha. Mas eu acredito que se eles fossem com essa intenção de fato, matar de vez o Sukuna não deixaria, o Sukuna conseguiria reagir de alguma forma e conseguiria ali se livrar dos dois da mesma forma. Então, na minha opinião, eles teriam mais chance de vencer. Mas isso não é 100%, não acho que seria algo assim concreto. Sim, eles matariam o Sukuna, eu acho que eles teriam mais chance de vencer, mas se fosse para apostar aqui, igual a última pergunta aí que veio no vídeo, se fosse para apostar, eu ainda apostaria no Sukuna, porque a gente viu que ele tinha a capacidade de ficar ainda mais forte, mais rápido e ainda está escondendo uma técnica. Então, se ele sentisse ali algum perigo real, talvez ele reagisse de uma outra forma. E na minha opinião, o Sukuna ainda tem muito o que mostrar, então
Eu, se fosse apostar, mesmo com os dois indo pra matar de vez o Sukuna, eu apostaria ainda na vitória do Sukuna. E bom, galera, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo e espero que tenha respondido a pergunta de vocês. Mas caso não tenha respondido, não se preocupem que vai ter outros vídeos. Aí você manda lá, espero que você seja curtido para responder, aí eu respondo a sua pergunta, beleza? No mais, também agradeço a todos os membros, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!